O nosso tema hoje é o maior convite de todos os tempos. Qual será esse maior convite? Vamos para a churrascaria e está tudo pago? É um grande convite, não é? Vamos para o shopping e você tem um voucher de 10 mil reais cada um para comprar à vontade? É um grande convite. Ou então cada um de vocês aqui, o convite é o seguinte: pode sair daqui, ir numa concessionária, chega lá e cada um de vocês aqui pode escolher um carro 0 quilômetros que vai estar tudo resolvido. Eu fiz 3 grandes convites, né? Qual desses traria descanso para sua alma? Algum desses traria? Se você fosse comigo na churrascaria, nós iríamos ficar felizes por 1h30 no máximo. Pois ia vir um período de uma tristeza leve, momentânea. Íamos para as nossas casas. Ia terminar o domingo. Ia começar uma segunda-feira, tudo igual. Sem mudar a nossa história. Se a gente fosse para o shopping, para gastar esse dinheiro, talvez até um estresse ia gerar. De não encontrar, de não ter a roupa que você gostaria de aproveitar com esse dinheiro comprar. Mas no final desse domingo, você também estaria do mesmo jeito, ou mais estressado até. Um carro 0 quilômetros, você poderia ter resolvido a questão de transporte. Mas te traria um novo hoje, te traria uma preocupação com o IPVA dele daqui a pouco, porque eu não disse que eu ia dar com o IPVA. Uma preocupação com o seguro, porque está perigoso aí fora hoje. Aí onde nós vamos guardar? E como que nós vamos fazer? E aí é o seguinte, você não pode pegar aqui no meu carro é novo, senão vai arriscar o meu carro, vai virar um negócio. E não ia trazer descanso para a tua alma. Mas Mateus 11:28 tem um convite, que não é meu. E é o maior convite de todos os tempos. Vem para mim lá, Janaína. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Segue. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Também é conhecido como: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu usei a versão King James porque ela fala de carga. E esse jugo, a gente vai entender um pouco hoje sobre ele. Existem muitas coisas inevitáveis na vida. Muitas coisas. Incluindo sofrimento, dor, injustiça, deslealdade, infidelidade e assim por diante. Você pode fazer uma lista grande. E a verdade é que a gente encontra explicações para algumas dessas situações, nós encontramos. Mas em algumas outras nós não temos explicações.
elas serão um mistério para nós. E eu acredito que muita coisa, pastor Eliel, nós só poderemos, quando chegarmos na glória, perguntar diretamente para Deus: Senhor, o que aconteceu naquela situação que eu não entendi? Por isso que é importante você continuar firme, caminhando nessa caminhada, para você ter todas essas questões respondidas no dia que você chegar lá. Porque Ele tem a resposta para todas as coisas para você. Pode não ser aqui, pode não ser agora. Pode ser no encontro final com Ele. E quando nós experimentamos sofrimentos e dores, a gente fica procurando resposta. Outras pessoas procuram, perguntam a Deus por que Ele permitiu isso, por que Ele permite coisas ruins. Enquanto alguns se voltam para Deus, questionando Deus, perguntando, pondo Deus na parede, pressionando, outros se voltam para Deus em busca de alívio, de refúgio. E alguns se distanciam de Deus em momentos difíceis. O que é essencial para nós, nessa manhã, é a gente entender e ver Deus como o nosso protetor, o nosso consolador, aquele que conhece a nossa necessidade e nos atende segundo a nossa necessidade. Paulo disse que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Não são algumas. Não são de segunda, quarta, sexta e domingo só que Ele atende necessidade. São todas as nossas necessidades. Nós estamos falando de um Deus que nos ouve quando nós o invocamos, que mostra misericórdia, compaixão, quando nós estamos em desespero. É a Ele quem dá força quando estamos cansados. Olhando para esse texto que nós lemos, me parece que a maioria das pessoas a quem Jesus ministrou essa fala, essa palavra, eram pessoas que estavam necessitados, eram pobres, eram necessitados, eram muitas pessoas ali foram atormentadas por várias doenças, buscavam a cura. Alguns até estavam possuídos por demônios, outros tinham expressões profundas nos seus rostos e que foram gravados por uma vida difícil, dura. Eles não eram a elite social daquela época. Eles eram os eliminados, os rejeitados, os separados. E Jesus podia ver o cansaço no rosto de cada um. Então Ele oferece descanso para essas pessoas. Muitos desse povo aí eram os piores dos piores. E eles viviam em uma época em que o padrão que era necessário para entrar no céu, ele era tão alto que ninguém podia alcançar. E Jesus promete dar descanso. E quando eu olho para esses 3 versículos, de Jesus prometendo dar descanso, ele começa com um convite de vir, de irmos até Ele. Então o processo para o descanso começa numa decisão minha e sua de ir, de sair do lugar de cansaço para ir para o lugar de descanso. Em seguida ele fala assim: coloca o meu jugo, ou toma lugar na carga junto comigo e aprende de mim. Ele ainda diz: olha, eu sou manso, eu sou amável,
e sou humilde de coração. E eu prometo descanso para as suas almas. Aí você olha, mas no que isso se encaixa na nossa vida nos dias de hoje? Hoje, nesse dia de hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 3, 5. Estou sempre perdido nos dias. Amanhã é 6. Hoje é 5. 5. Nos dias de hoje, cada um de nós aqui, podemos nos encontrar num lugar difícil. E esse lugar que eu digo não é um espaço físico, é num momento, é numa fase da nossa história, da nossa vida, num lugar difícil. E podemos ficar sobrecarregados. Você quer ficar sobrecarregado, é só você não prestar atenção em muita coisa e daqui a pouco você está tomado de problema, de situação que você perde o controle e você fica sobrecarregado. E quem está sobrecarregado significa que está com carga a mais do que pode levar. E quem está com carga a mais que pode levar fica o quê? Cansado. Eu já me cansei. Alguns momentos da minha vida eu já me cansei bastante. Eu tenho certeza que cada um de vocês já também cansaram. De repente vivemos num lugar, num momento que parece ser irreversível, que não dá mais, como se as coisas nunca fossem mudar mais. É disso para frente ou é disso para pior. Mas o que eu quero dizer para você, que o maior convite de todos diz para mim e para você que não precisamos permanecer nesse lugar para sempre. Nós não precisamos viver o tempo todo cansado e sobrecarregado. Nós podemos nos aliviar, trocar essa carga. Mas como nós fazemos para trocar essa carga? A intenção de Deus hoje é que nós venhamos desfrutar do descanso do Senhor, do descanso que Ele tem para nós. Descansar no Senhor não é simples. No ponto de vista de entender o descanso, porque exige para descansar confiança. Quem já descansou numa rede? Quem já descansou numa rede aqui? Antes de você deitar na rede, você faz o quê? A rede está montadinha lá. O que você faz? Ninguém chega e... Isso é confiança? Não. Então, para você entender, descansar no Senhor é deitar na rede sem testar. Está entendendo? Você precisa deitar na rede sem testá-la. Você não precisa testar não, porque Ele já testou e disse, está pronto, descansa. Eu preparei para você, descansa. É só você chegar e deitar. É só você chegar e confiar que Ele sabe cuidar de rede melhor do que você. O confiar no Senhor é necessário para ter descanso. Se eu não consigo confiar o suficiente para deixar o Senhor cuidar da minha vida, e eu fico cuidando meio a meio, de meinho com Deus. Não, Senhor, o Senhor cuida uma parte, eu cuido outra parte, e aí eu não consigo, entrego a minha parte também, depois eu volto, pego de novo, e fica aquele negócio, e eu não tenho Deus cuidando da minha vida. Deus só está trabalhando no resgate meu, porque eu fui e não respeitei, e não deixei, e não deixei Ele conduzir. Ele está sempre na emergência comigo. Quando eu confio no Senhor e descanso, o Senhor, Ele promove tudo. Ele não trabalha na emergência comigo. Eu deixo o Senhor cuidar antes. E quando o Senhor cuida, não existe emergência. Existe planejamento, existe plano perfeito dEle agindo na minha vida. Porque se tem uma coisa
que não acontece com Deus é ele ser pego de surpresa. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Tudo que acontece está dentro do controle absoluto dele. Eu não vou surpreender Deus jamais. Eu vou fazer com que a aprovação dele aconteça com o meu comportamento. Ou vou entristecê-lo, mas surpreendê-lo não. Então nós saímos de onde estamos e vamos para ele. E o ato de ir a ele pode, agora que nós entendemos o que é descansar, confiar, agora é simples. Agora, ir até o Senhor e descansar nele, agora você só precisa de uma oração. Você não precisa de um curso, você não precisa de 6 meses andando num lugar, aprendendo. Não, agora você precisa de uma oração, depois que você entende que você só precisa confiar. Então agora é só dizer: Senhor, eu quero descansar no Senhor. Eu quero confiar mais. Eu quero aprender a confiar e descansar no Senhor. Então fica perto agora. E aí vem a bela conclusão. Porque o meu jugo é bom, é suave, e o meu fardo, a minha carga é leve. Isso me diz que nós não temos que viver com o peso das nossas circunstâncias caindo sobre nós o tempo todo. Ainda temos circunstâncias, desafios difíceis, nós temos contas que não são pagas, às vezes um casamento para ser restaurado, um vício em drogas na nossa família, uma criança doente, um desemprego, um desafio maior que nós vamos ter, isso vai sempre acontecer. Mas o peso disso, quando eu descanso no Senhor, ele é levantado, ele é removido. E isso não vai fazer você parar. Tem muita gente que quando está com muito peso, ao invés de correr para o Senhor Jesus, para que tenha o peso levantado, ele corre para longe de Jesus. E correr para mais longe só vai cansar mais, amigo. Porque em algum momento você vai ter que voltar com esse mesmo peso para ele mesmo, porque ninguém vai tirar esse peso. Só Jesus. Jesus, ele não diz aqui que ele vai tirar todos os fardos da nossa vida. Notem que ele promete que os nossos fardos agora serão leves, porque a força maior vai ser a dele. Ele vai aliviar. Aliviar é ajudar você. Ele vai fazer a maior força. E é muito importante você olhar para esse contexto, porque eu comecei a pensar nisso, falei, o que trocar um jugo, ou trocar um peso, trocar uma carga por outra, pode aliviar alguém, né? Normalmente, para aliviar é sair tudo, né? Aí eu comecei a pensar e olhar e falar com Deus. O que Jesus está dizendo quando ele fala: tomai sobre vós meu jugo, tomai vosso lugar aqui na minha carga. A gente vive num mundo inquieto, um mundo dinâmico, um mundo muito rápido. E será que a palavra de Deus ainda se aplica nos nossos tempos? Será que é possível alguém realmente descansar a alma com o que Jesus oferece? Eu quero dizer para você, claro que é. A palavra de Deus, ela é imutável, ela permanece. Então, quando Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo, qual é o seu jugo? Qual é a sua carga? É importante a gente lembrar, não sei quantos de vocês conhecem a canga, o jugo, mas olha só, o jugo, ele
Jesus, ele era um cara estrategista ao falar, ele planejador demais naquilo que ele ia falar, ele nunca usava termos que não eram familiar para quem estava ouvindo. Então, naquele momento, a gente vivia numa sociedade agrícola, numa sociedade rural, onde o jugo, a canga, era algo muito comum em todos os lugares, era o que mais se via. E o jugo, ou a canga, era aquele aparelho que se colocava nos bois, normalmente em 2 bois. Punha em um, punha em outro. E o boi mais acostumado, porque esse boi ele ia arar a terra, ele ia levar carga. O boi mais experiente era colocado com um boi menos experiente. E andava junto os 2 bois. O boi mais experiente seguia o trajeto normal dele, e o boi menos experiente, ao longo do caminho, ao longo do trabalho, ia aprendendo do boi mais experiente. Quando Jesus, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, ele diz o seguinte: vem comigo aqui na canga. Se prende comigo. Anda comigo. E aí ele segue: e aprendei de mim. Eu tenho o meu jeito. Eu tenho o meu jeito de fazer. Eu tenho o meu jeito de executar as coisas. Não é do seu jeito, você é inexperiente. Eu sou o mais forte aqui. Eu sou o experiente aqui. Eu é que sei como as coisas funcionam. Então você só precisa aprender de mim. Ah, mas como que o senhor é? Ah, eu sou amável. Eu vou ensinar você direitinho. Eu vou fazer com que você também seja amável e humilde. Porque aqui, sobre esse jugo aqui é suave. E toda a carga que a gente leva é leve. Fica tranquilo. Só que o jugo também era usado para simbolizar as pessoas, elas buscavam água, buscavam alimento longe. E elas atravessavam um pedaço de madeira aqui nos ombros, e colocava carga aqui. Então, esse também era, o jugo também simbolizava esse objeto. Aí é sobre a carga. Então, quando ele estava dizendo, olha, esse jugo, eu tiro de você, eu levo essa carga. Você está indo muito longe buscar alguma coisa, então está pesado. Mas deixa que eu levo, eu alivio essa carga aí. A carga que eu tenho resolve o que você precisa resolver e ela é muito mais leve. Mas também, o jugo, naquele tempo também era usada a palavra jugo. Jesus estava usando uma metáfora daquilo que era o literal para aquilo que é o que ele queria realmente dizer para as pessoas. O jugo também significava julgamento, opressão. Como, por exemplo, a opressão que Roma exercia sobre os judeus naquele tempo. A lei também, a religiosidade, também era considerada uma carga pesada demais para se levar, ou para se submeter, ou para cumprir. E como condenação, quando nós falamos do jugo, nós falamos do jugo do pecado, que também trazia condenação. Tem uma série de coisas que esse texto estava fazendo com que as pessoas parassem e refletissem. Uma das coisas que Jesus sempre fez foi colocar as pessoas para refletirem. Jesus nunca impôs nada. Jesus nunca falou que tinha que ser daquele jeito dele, não. Ele sempre falou, olha, é assim, é assim. É assim. Se vocês quiserem, é assim. Se vocês quiserem, é assim. O que vocês precisam, eu sei, é isso. Só que aí,
daquilo que você precisa até você ter, a decisão é sua. Ele te colocava disponível. Ele sempre colocou, ele sempre posicionou isso. 2 Coríntios 5, 21, nos diz que o jugo que Cristo carregou é a cruz. Porque diz assim, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aí você pergunta, como que o jugo de Cristo pode nos dar descanso? O jugo dele é suave, porque traz liberdade. Uma liberdade que a gente acha que tem, mas não tem. É só nele que temos e encontramos. Cristo carregou todo o peso do nosso pecado sobre os ombros dele. E ele nos oferece em troca o quê? Ele nos oferece em troca uma posição de impecabilidade. Ou seja, você peca, o sangue dele te reme de novo, te limpa, te torna puro e te torna perdoado. E esse é um ciclo que ele oferece a partir do momento que você vai até ele, aprende dele, toma sobre você o jugo dele, caminha com ele, aprende sobre ele, aí você encontra descanso para a sua alma. Porque a sua alma parece que está tudo bem, mas se você estiver longe dele, ela é sufocada pelas pressões desse mundo, pelo pecado, pela morte, por tudo que pressiona o ser humano. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Mas como isso me traz um verdadeiro descanso? Aprendei de mim. Talvez esse aprender do Senhor seja o maior segredo aqui. Ele diz, porque eu sou amável, eu sou humilde de coração, eu sou manso. Ele está dizendo, seja meu discípulo. E que professor que é esse? Ele nos convida a aprender com ele. Ele que é amável e ele que é humilde de coração. Jesus está dizendo assim, aprende a minha natureza para que você não apenas seja abençoado, mas que você seja bênção na vida das pessoas. Não é sobre nós, não é sobre uma igreja, é sobre ele e o que ele pode fazer para todas as pessoas. E se eu aprendo dele, eu compartilho ele. Se eu aprendo dele, eu levo o que ele tem para mim, para outras pessoas. A igreja deve sempre ter em mente que se o nosso Jesus, ele é amável, ele é manso, ele é humilde, nós também precisamos ser isso. Isso é aprender dele. Nós vivemos num mundo de pessoas feridas que precisam de ajuda. E nós temos a resposta. Portanto, em vez de nós nos concentrarmos em nós mesmos, nós precisamos nos concentrar em levar as pessoas até Jesus para tomar esse fardo, para descansar nele. Esse é um convite que qualquer um de nós, o maior convite de todos os tempos, podemos levar para as pessoas. O Evangelho diz, o significado de Evangelho é boas notícias, boas novas ou novas notícias. E quando você olha para isso, então, você diz o seguinte, nova notícia é quando alguém não sabe ainda. Se você conhece pessoas que estão sofrendo e não sabem ainda, a boa notícia para a solução disso, a boa notícia chega em tempo bom, a boa notícia chega em tempo favorável, o que significa que o Evangelho não pode ser pregado depois que a pessoa já foi, depois que a pessoa já morreu, depois que já se perdeu, ou depois que ela já sabe alguma coisa. Aí ela deixa de ser uma boa notícia, uma nova notícia. O nosso papel aqui é de descansar no Senhor
e compartilhar esse descanso para aqueles que estão cansados e sobrecarregados hoje. A gente tem a resposta. E quando eu olho para a palavra de Deus, ele fala que eu preciso aprender dele. Eu penso assim, aprender é ter conhecimento, é conhecer alguém ou algo. E aprendendo dele, conhecendo ele, nós vamos conhecer a verdade. João 8,32, Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo, ele é muito usado separadamente. E muita gente finaliza o objetivo desse versículo como, se você conhecer Jesus, você vai ser liberto de todas as coisas. Globalizando tudo, é bem isso. Mas, antes, no versículo 31, Jesus diz assim, Jesus diz aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E discípulo significa aprendiz. Então, quando você aprende dele, volta aqui para o Mateus 11. Quando você aprende dele, você está sendo discípulo dele, você aprende, conhece ele. Então, aí ele diz, então, conhecereis a verdade. Qual a verdade? Aprendendo de Jesus, conhecendo Jesus. Aí Jesus vai apresentar como são as coisas no céu, como são as coisas que Deus quer. E você vai conhecer essa verdade. E essa verdade vai trazer liberdade para você. E liberdade hoje é o que pode trazer descanso para a sua alma. Existe uma pergunta fundamental que todo homem deve responder em algum momento da vida, todo ser humano, seja de forma espontânea, seja diante de alguma situação. A que dedicarei minha vida? Para que serve a minha vida? Para que serve a sua vida? Será que você vai dedicar a sua vida a uma carreira? Você vai dedicar a sua vida a acumular posses e bens materiais? Você vai dedicar a sua vida ao prazer, à alegria, a festejar? Você vai dedicar a sua vida à obediência e ao amor a Deus e ao reino de Deus? A verdade que Jesus nos traz, ela permite estabelecer corretamente a nossa escala de valores. É isso que faz a diferença em conhecer Jesus e conhecendo a verdade de Jesus. Esse aprender dele proporciona liberdade para mim e para você. A verdade vos libertará. Primeiro, a verdade vai te libertar do temor. O homem que ele é discípulo de Jesus, que anda lado a lado no jugo de Jesus, jamais volta a caminhar sozinho. Jamais volta a caminhar sozinho, ele vai estar sempre com Cristo. Ele caminha para sempre na companhia de Jesus. E com ele, todo temor desaparece. Essa verdade que nos traz liberdade, ela nos liberta do nosso eu. Ah, se tem um probleminha aqui, nós somos nós. Muitas pessoas reconhecem que o seu maior obstáculo, o seu maior inimigo é ele mesmo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, eu tento, mas quando eu vejo, eu já fiz, eu já fui, eu já errei, sempre eu, fazendo as coisas. Só que essa verdade me liberta daquilo que hoje é impossível. A verdade de Jesus me liberta também dos outros. Isso é um problema bem sério nos dias de hoje.
A vida de muita gente está dominada pelo que os outros podem pensar ou dizer. Tem gente que vive muito de acordo com o que os outros pensam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não busque a aprovação de homens. Busque a aprovação de Deus. Se o mundo todo disser para você que você está indo na contramão, que você está errado, que isso não é assim que faz, mas se Deus disser que você está no caminho, continue assim, meu irmão. Agora, se o mundo inteiro estiver te aplaudindo e Deus está dizendo para você, não é por aí, muda logo essa rota, porque não adianta nada o mundo inteiro te aprovar e Deus te reprovar. Então essa verdade te liberta dos outros. Essa verdade te liberta do pecado. Mas sabe aquela escravidão de que a pessoa peca já não mais porque ela percebe, ela quer, mas porque ela já não tem mais força. E a hora que ela vê, já dominou, o pecado já dominou. A verdade de Jesus Cristo, aprendendo dele, você se liberta do pecado. Os seus pecados, os seus hábitos, as suas debilidades, a sua irritabilidade, que chegam a te dominar, já não pode mais controlar você quando você aprende de Deus, quando você aprende de Jesus. E ao aprender de Jesus, se rompem as cadeias que nos prendem a esse pecado e nos permitem sermos as pessoas que deveríamos ser. Tem muito potencial em nós para ser usado por Deus ainda. Nós estamos presos ainda a muitas coisas que trazem cansaço para nós. Porque tem dias que nós estamos com vigor. E tem dias que nós estamos querendo só que acabe logo para começar um outro. Mas eu estou falando de um descanso real em Jesus Cristo hoje de manhã. Sabe, onde as circunstâncias não vão fazer você gostar mais ou menos do dia, daquilo que Ele tem para você, daquilo que Deus colocou na tua mão. Você pode até achar um pouco mais difícil a luta do dia, mas você vai ter o prazer, a alegria de estar com Ele todos os dias, em todos os momentos. O dia vai ser agradável. Sabe, não tem mais essa de, e segunda-feira, não. Você não vai ter mais medo de segunda-feira, você não vai ter mais medo de semana inteira. Você não vai ficar feliz só quando a semana tiver feriado. Não, todos os dias vai ser dias de alegria para você, porque você vai estar andando lado a lado com Ele, você vai estar aprendendo dEle. É isso que é o descanso que Ele quer te dar. Esse descanso às vezes não tem nada a ver com o físico. Porque o descanso físico, se você parar, deitar por 3, 4 horas, 5, 6, 7, 8 horas, você está revigorado no outro dia. Agora o problema maior está aqui dentro. O problema maior está aqui dentro quando você não descansa, quando a sua mente não descansa, quando o seu coração não descansa, quando a sua alma não tem paz, quando o seu espírito fica agitado. É isso que Ele quer pôr ordem nesse caos. É isso que Ele quer trazer amabilidade nisso. É sobre isso que nós estamos falando. Sabe, aquilo que te aprisiona, aquilo que te leva a pensar o tempo todo se vai dar, se não vai dar. Ele está dizendo, calma, eu vou trazer descanso para você. Você só precisa vir a mim. Eu sei que você está sobrecarregado, eu sei que você está cansado, mas aqui eu tenho descanso. Do meu lado existe descanso. É isso que nós precisamos. E é quando nós entendemos isso, meu irmão. Sabe, quando a gente entende isso, a gente consegue avançar a passos largos naquilo que estamos vivendo, naquilo que estamos fazendo. Porque o jugo dele é bom, é suave. E ele vai ajudar você a cumprir a própria vontade dele. Olha como isso é cíclico. Eu estou caminhando, eu estou vivendo, eu estou aprendendo dele, ou seja, eu não estou cuidando mais da minha vida como eu quero cuidar. Mas agora a minha vida está sendo cuidada por Deus, está
sendo cuidado por Jesus, e a minha natureza está sendo invadida pela natureza de Cristo, e de repente eu estou fazendo aquilo que Cristo está fazendo, porque lembra do boi andando? Nós somos os bois inexperientes, mas nós estamos andando com ele na mesma canga, então daqui a pouco eu estou fazendo tudo exatamente como ele está fazendo. É o exemplo, é o legado, é aquilo que acontece. Se você vê uma criança hoje, a criança ela fica olhando, ela fica observando, daqui a pouco ela está fazendo a mesma coisa. Às vezes ela não sabe nem o que é aquilo, nem por que ela está fazendo, mas ela viu alguém fazer. É sobre isso. Andar com Jesus é ver o que ele está fazendo e fazer o que ele faz. É ver para onde ele está olhando e olhar para onde ele olha. É sentir o que ele está sentindo e sentir também o que ele está sentindo. É priorizar o que ele está priorizando e priorizar nesse momento a mesma coisa. Isso é andar com Jesus. Ser cristão, o próprio Jesus disse que exige um preço. Se tornar filho de Deus, não. Você levanta a sua mão, reconhece Jesus Cristo como Senhor da sua vida e único e suficiente Salvador da sua alma. Ponto. A todos que declararem isso receberão o direito de ser chamados filhos de Deus. Aí vem o se comportar como filho de Deus. É aí que nós temos que ser cristãos. O que diz a palavra cristão? Significa pequenos cristos, ou imitadores de Cristo. Ou seja, andar sob o jugo dele o tempo todo e aprender dele, que é manso, que é humilde, que é amável, e fazer o que ele faz. Seguir a Cristo significa passar por onde ele passa, ou passar por onde ele passou. Você não segue, quando precisa seguir alguém, onde ele vai, você faz o caminho dele. Então, faz a conta. Ele passou por lugares difíceis. Mas aí ele diz que nesse mundo aqui nós vamos ter aflições. Mas ele diz assim: tenha um ânimo bom, porque esse mundo não é invencível. Eu venci. Se você está me seguindo, isso significa o seguinte: eu acertei o caminho certo, eu passei pelo caminho certo, eu pisei na pedra certa sem afundar. Então agora, se você vai seguir, é pisar onde ele pisou, é andar onde ele andou, é fazer o que ele fez, e você vai chegar também, você vai vencer também, você vai chegar lá também. É sobre isso que nós estamos falando. Tem um querido que ele falava assim: a vida é só Jesus, não há nada como Jesus, é só Jesus mesmo. Não existe outra coisa, é tudo sobre Ele. Nós precisamos escolher ir até Ele, aprender dEle. Porque seguir o caminho dEle, que eu tenho uma leve impressão, pelo menos comigo funciona assim: todas as vezes que eu quis seguir o meu caminho, eu não consegui trazer descanso para minha alma. Eu não sei se você já conseguiu seguindo o seu caminho. Por isso é muito importante a gente hoje se esforçar para vencer a nossa própria vontade, para não ceder à tentação. E como um boi disciplinado na canga, deixar que a vida se torne um pouco mais fácil. Deixar que Deus, o Deus da paz, tenha controle total da nossa história, do caminho que a nossa alma anseia. Por meio de Jesus, o amor de Jesus se manifestou concretamente entre aqueles discípulos dele. A sua morte, a sua ressurreição, resumiu todo o amor de Deus na sua máxima. Seguir Jesus não garante, ele mesmo disse, não garante que não haverá mais sofrimento, dor, injustiça. Não, ele disse que vai ser mais leve. Vai ser menos puxado. Por isso que seguir o Senhor significa tomar o jugo
e esperar que a vida seja um fardo mais leve e que vai haver descanso para as nossas almas. É isso que Ele promete para todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele promete descanso para as vossas almas. Mas isso parte do seguinte, do vinde que eu darei descanso. Aprendei de mim, encontrarão descanso. É incrível. É incrível o que Jesus tem para nós. Vinde a mim, tomai lugar, ou tomai o jugo, aprendei de mim e encontrarei descanso. Quando eu fizer isso, é um passo simples. Eu só preciso confiar. Eu só preciso entender. Quando eu entendo, esses passos ficam tão fáceis para ser dado. Ir até Ele, entregar toda a nossa carga, trocar a carga, encontrar descanso para a nossa alma. Não existe nada melhor do que você deitar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos, e pode estar acontecendo um terremoto lá fora, mas a sua alma está descansando no Senhor. Você encontra descanso no Senhor. Quero que você fique em pé nessa manhã.